Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Quem é inscrito, dá uma olhada se o sininho está ativado. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Todo mundo, por favor, compartilhem, ajudem aqui o canal, dando like, dando dislike, comentando, compartilhando. Se quiser entrar como membro do clube do canal, aqui embaixo tem um link para vocês se afiliarem ao clube. Bom, esse vídeo de hoje é uma live gravada, foi feito no dia 22 de setembro. Foi uma live que eu participei dentro da programação da Primavera dos Museus, lá no Museu Imperial, falando a respeito do meu trabalho no arquivo do Museu Imperial. Então, no arquivo histórico do Museu Imperial, o que eu descobri, o que eu achei lá no arquivo, e eu trouxe para o meu livro Dom Pedro, a História Não Contada, Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, e o que isso modificou um pouquinho a historiografia a respeito desse personagem. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo. Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal do Museu Imperial para mais uma live dessa série de debates promovidos pela área de pesquisa, e esta do mês de setembro, muito especial, né, na ocasião da Primavera dos Museus. Eu hoje tenho aqui a imensa honra e a alegria de receber o escritor, pesquisador, biógrafo, Paulo Resutti. Paulo, muito obrigada por sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu trago aqui um abraço em nome de toda a equipe do Museu Imperial, especialmente da nossa coordenadora técnica, Cláudia Costa, também do professor Leandro Garcia, com quem eu atuo na área de pesquisa, e nós estamos muito contentes em recebê-lo aqui hoje, né? Paulo, que é um pesquisador, amigo do Museu Imperial, nós, técnicos e funcionários da casa, criamos essa categoria pesquisador amigos, porque, explico, tem aqueles que vão, fazem as suas pesquisas e vão embora, mas não criam vínculo com a instituição. E outros, como você, que já pesquisam há muitos anos conosco, que já tem assim, o acervo do Museu Imperial como uma importante fonte para os seus trabalhos, estão sempre, recorrentemente, nos visitando, né? E mais do que o processo de visita, que não é só esse processo solitário do pesquisador, seja no arquivo histórico, seja na museologia ou na biblioteca, mas também é um vínculo de troca de conhecimento, né? Essa pesquisa que se alimenta e se retroalimenta a partir do intercâmbio de conhecimentos, do debate de ideias e das reflexões que você estabeleceu com a equipe do Museu Imperial. Então, nós sabemos que Paulo está agora trabalhando no lançamento, né, no pré-lançamento de um novo livro, está super atarefado, então, mais do que nunca, temos muitos motivos para agradecer a sua presença aqui hoje, Paulo, é uma enorme honra recebê-lo. Eu que agradeço, Alexandra, o convite e o carinho pelo museu, pelos funcionários, pelos ex-funcionários do museu. Sempre, eu estava brincando hoje, pensando assim, vou falar dos docinhos do museu, né, que é o arquivo. Só que também tem gente que vende docinho, né? Você lembra de tudo, né? Você começa a lembrar das pessoas, né? O museu e o arquivo, ele é mais do que somente papel, somente documento, tem seres humanos e tem toda essa relação que a gente acaba criando, né? Por estar há tantos anos lá visitando e pesquisando. Exatamente, Paulo. Eu digo que o arquivo, né, ao contrário do que muita gente pode imaginar, como um lugar mais sombrio, né, mais, na verdade, ascético, é um lugar... né, assim, aquela ideia de hospital, né? Exatamente. É um lugar vivo, né, justamente porque é um lugar de produção e de renovação do conhecimento, e a gente prima por manter essa relação com os pesquisadores com os quais nós aprendemos muito, né? Isso é importante porque isso, como eu disse, fomenta, né, o nosso trabalho. Porque são visões, e às vezes um complementa o outro, né? Exatamente. Então, Paulo, como eu disse, é escritor, tem vários livros publicados
com temáticas relacionadas ao período imperial brasileiro, né? Ano passado, Paulo lançou a biografia de Dom Pedro II no Museu Imperial, em setembro do ano passado, né? Está fazendo exatamente um ano, mas hoje Paulo vem nos falar sobre Dom Pedro I, que é esse livro aqui, né, que Paulo venceu o Prêmio Jabuti, que é um prêmio importantíssimo, né, da literatura brasileira. Basicamente o Oscar. É o Oscar da literatura brasileira. Tá aqui. Então, Paulo foi com esse livro, com o Dom com Pedro. esse em 2016, né, na categoria biografia, e Paulo vai nos falar, então, vai nos trazer uma exposição com a temática Dom Pedro I, surpresas e descobertas, o público e o privado no arquivo histórico do Museu Imperial. Mas antes de Paulo entrar propriamente na palestra, na fala que ele preparou para a gente, eu sei que tem uma personagem, né, que ligou as pesquisas que Paulo começou a desenvolver, primeiramente sobre a Marquesa de Santos, né, e os documentos, 94 cartas inéditas que Paulo localizou na Hispanic Society of America, né, um museu nos Estados Unidos, e que Paulo organizou essa correspondência e publicou, e tem uma personagem a partir desse trabalho que ligou Paulo ao acervo do Museu Imperial, que levou, ou melhor dizendo, levou Paulo a descobrir o acervo e a riqueza do acervo do Museu Imperial, né? Porque, para quem estuda Pedro II, segundo reinado, por um museu funcionar no palácio, que foi residência de verão da família imperial, então os pesquisadores já fazem essa conexão de forma mais automática, né? Então, é o museu do segundo reinado. Mas a gente tem essa relação mesmo com vários pesquisadores que pesquisam primeiro reinado, e às vezes até Brasil-Reino, que quando chegam no arquivo histórico do Museu Imperial se surpreendem, né, com a riqueza da documentação que nós temos relativas a esses períodos, não só do ponto de vista quantitativo, mas também sob o aspecto qualitativo também, né, em relação ao conteúdo e ao ineditismo dessa documentação. Então, a ideia também da temática dessas duas lives que nós teremos essa semana, a de hoje e aqui o professor Leandro fará na quinta-feira, é exatamente isso, chamar a atenção para a riqueza do acervo do Museu Imperial, para outras temáticas que não as diretamente ligadas a Dom Pedro II, e também para ouvirmos os pesquisadores compartilharem conosco qual o impacto que o acervo do Museu Imperial teve sobre as suas pesquisas. Então, eu vou te pedir, Paulo, para falar um pouquinho sobre essa personagem que te ligou ao acervo do Museu Imperial, e depois, então, a fala é toda sua, e nos conte, por favor, de que forma o acervo do Museu Imperial, em particular do Arquivo Histórico, impactou sobre as suas pesquisas. Nos conte, então, o que o acervo do Museu Imperial revelou para você. Por favor, Paulo. Bom, vamos recapitular. O meu interesse, né, sobre história iniciou-se com a ideia de criar, de bolar uma biografia a respeito da Marquesa de Santos. Devido a várias questões envolvendo meu trabalho anterior em arquitetura, meu estudo anterior em arquitetura, eu fui levado a conhecer a casa dela em São Paulo, e em cima disso acabei descobrindo coisas que eu não fazia a menor ideia sobre ela, e aí eu resolvi não escrever mais uma biografia, eu não queria ler 10 livros e escrever o 11º em cima, fazendo um resumo dos outros 10 que eu tinha escrito. Então, para isso, eu precisava recorrer à documentação, para ver se conseguia achar outra visão, olhar a documentação, para ver se aparecia coisas diferentes, coisas novas. Isso acabou me levando para a Hispanic Society of America, em Nova York, onde eu descobri, então, as 94 cartas inéditas, e aí foi uma surpresa, eu tive que parar a biografia e lançar o Titio de Monão, que é a reunião dessas cartas, mas não é apenas a transcrição, são comentários, e ele é totalmente anotado para trazer ao leitor não apenas os assuntos que estão sendo tratados, mas também o período, né,
é um retrato daquele período, é um retrato do Rio de Janeiro da época do relacionamento. Então, é um retrato do Rio de Janeiro e da sociedade de corte de 1823 até o término do relacionamento em 1829. Só que eu precisava efetivamente saber como essas cartas, eu precisava da genealogia desse arquivo, como é que essas cartas, esse lote de 94 cartas, foram parar em Nova York. E eles tinham, lá na Spanish Society, o Huntington, que foi o criador do museu, ele era o barão da Estrada de Ferro, ele era um dos principais acionistas da Estrada de Ferro que cortava os Estados Unidos, e aí vinha daí esse dinheiro todo para ele sair comprando obras e documentação pelo mundo todo, principalmente a respeito da América espanhola e alguma coisa da América portuguesa. E aí essa documentação a respeito da Marquesa de Santos, do Dom Pedro com a Marquesa de Santos. E lá nessa caixa, nessa pasta com essa documentação, havia um catálogo do leilão na Alemanha, onde esse lote foi arrematado pelo Mr. Huntington. E aí me veio, então, esse personagem que a Alessandra está falando, que é o Alberto Rangel. O Alberto Rangel ele foi o primeiro biógrafo do Dom Pedro I e da Marquesa de Santos. Ele foi a primeira pessoa a biografar esse relacionamento dos dois, num livro chamado Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, a vista de cartas inéditas e tal, foi publicado na França, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, depois tem uma outra reimpressão, e nesse livro, lá em 1918, 19, ele já fala, e depois em 22 ele repete, que ele conta o resto da história. Ele sabia desse lote que havia sido vendido pela família da Marquesa de Santos no Brasil para o Chandenan, que era um grande livreiro, um grande antiquário francês, que atendia toda a aristocracia não só do café, mas a aristocracia brasileira na França. Então ele foi livreiro do Barão do Rio Branco, foi livreiro do Paulo Prado e de várias personalidades brasileiras que viviam em Paris. E aí esse Chandenan comprou esse lote de cartas, vendeu para o Hasemann, da Alemanha, que vendeu para o Huntington nos Estados Unidos. E aí eu consegui, então, traçar esse caminho, né, do arquivo por meio dessa informação que estava lá no Alberto Rangel. E ao longo de todas as pesquisas, o Alberto Rangel, ele me ajudou muito, porque, na verdade, nós trabalhávamos em paralelo com o mesmo tipo de documentação, mas com décadas de diferença. Ele morreu no final dos anos 40, em Teresópolis, se eu não me engano, e sem ter conseguido essa documentação, sendo que ele fez o mesmo trabalho que eu fiz com o resto da documentação que ele conseguiu dos dois. Mas não era só isso. Como é que começou esse interesse do Alberto Rangel pelo Dom Pedro e pela Marquesa de Santos? Ele tinha sido contratado pelo príncipe do Grão-Pará, o neto mais velho do Dom Pedro II, o filho mais velho da princesa Isabel, para organizar os arquivos do Castelo D. Então, nesse momento, nesse processo, lá no Castelo D, organizando o arquivo da família imperial, que estava lá, que tinha sido levado do Brasil para lá, devido ao exílio, depois isso volta, mas, na verdade, a saída e vinda é só uma parte das idas e vindas que esse arquivo teve, porque ele também teve em Portugal, quando o Dom Pedro estava lá, e depois volta para o Brasil, quando a Amélia manda de volta, manda uma parte, depois manda outra. Enfim, esse arquivo dá para fazer um livro só das viagens do arquivo que hoje se encontra no Museu Imperial. E ele, então, trabalhando com esses arquivos, ele usando a metodologia antiga da Torre do Tombo, ele classifica os arquivos que estavam no Castelo D, e isso vai gerar um catálogo que vai ser publicado pela Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, e que durante muitos anos serviu de base para a gente entender o que dá para achar nesse catálogo, nesse arquivo que hoje está no Museu Imperial.
Então, quando as pessoas se estranham, que não conhecem o arquivo, que acham que é só do Dom Pedro II, é falta de pesquisa delas, porque nesse catálogo lançado na metade, na primeira nos primeiros 50 anos do século XX, você vê que tem coisas dentro desse arquivo que remetem à Casa de Bragança, muito antes do João VI e tudo mais. Quer dizer, você também vai ter Dom João VI, vai ter Dom Pedro I, vai ter Dom Pedro II, vai ter algumas coisas da Princesa Isabel, isso eu estou falando do arquivo histórico do museu. Então, o Rangel, de certa forma, que me levou para o Museu Imperial junto com essas cartas. E eu lembro que a outra coisa era saber se essa letra realmente era do Dom Pedro, que até então eu não tinha muita habilidade pela letra, e aí eu entrei em contato, foi a primeira ligação que eu fiz para o Museu Imperial. A Neibe, que já está aposentada, ela atendeu, e eu lembro que ela, tipo, o cara caiu de paraquedas aqui, falando que achou um lote de cartas, e falando, deve ter dado muita confiança no começo. Aí eu lembro que eu fotografei, mandei para ela, e ela falou, não, isso aqui é a letra do Dom Pedro mesmo. Ela me ajudou com algumas coisas, eu lembro de umas estrelas, que eu achava que pareciam umas estrelas, assim, no final das cartas do Dom Pedro para o Marquês, e era, na verdade, o etc. Foi ela que me explicou que aquilo era o etc. E aí eu lancei esse meu primeiro livro, Titira o Demonão, quando eu estava para lançar já estava pronto, na verdade, depois já estava pronto a biografia, eu lancei em 2011 o Titira o Demonão. Em 2013, quando eu fui lançar o Domitila, a Verdadeira História da Marquesa de Santos, eu estive no museu a primeira vez. Então, pela primeira vez, eu vi o arquivo e conheci o arquivo e estava, assim, encantado com o arquivo e querendo imaginar alguma coisa que eu pudesse trabalhar o arquivo para escrever. E eu lembro que a própria Neibe, essa que lá no começo me ensinou a entender a letra do Dom Pedro, ela falou, por que você não escreve sobre o Dom Pedro I? Eu falei, ela tá louca, não é possível. Eu vou escrever sobre o Dom Pedro I, imagina. E aí, várias pessoas também vieram com essa história. Por que você não escreve sobre Dom Pedro I? Você já falou dele, já você humanizou tanto ele através da correspondência dele com a Marquesa, por que você não mostra mais esse homem, né? Várias pessoas comentaram sobre isso. E aí eu resolvi tomar essa tarefa, que foi uma coisa meio doida, né? Porque você tem o Tarquínio, você tem grandes historiadores do século XX que já tinham se debruçado sobre ele, fora os portugueses ainda no século XIX. E aí eu peguei essa tarefa. E aí como? Olhando o que tinha no arquivo do Museu Imperial em Petrópolis. E a humanidade dele bom, tem as cartas, né? A gente pode começar aí só pelas cartas que ele escreveu para os filhos dele quando ele vai para o exílio. Então, nela você vê o pai amoroso, uma coisa terna, que não era tão normal assim na época, mas ele tinha a afetividade dele transborda nessas cartas para esses filhos que ele foi obrigado a deixar aqui no Brasil. E aí, com esses filhos, você já começa a perceber o que é a diferença, a tênue diferença entre público e privado quando você está tratando a monarquia. Você tem as saudades do pai, mas você tem a decisão do dinasta que deixa essas crianças no Brasil porque elas são herdeiras de um trono, elas não pertencem a ele, elas pertencem ao país. Então, isso você vai encontrar ao longo de toda a documentação primária produzida pelo Dom Pedro, não só Dom Pedro II também. Dom Pedro II menos, ele é mais cauteloso no que ele nos deixou, mas o Dom Pedro I não, ele é mais escrachado. E nessa linha tênue entre o público e o privado, você vai encontrando cartas que vão revelando entre ele, entre as irmãs, você vai revelando uma questão de bastidor que isso vai acabar refletindo de alguma maneira na política, nas decisões que ele vai tomando. Então, eu até anotei algumas aqui,
por exemplo, a questão do casamento entre o Dom Miguel, né, que era o irmão dele, que vai ser regente de Portugal, vai se casar com a rainha, né, a filha do Dom Pedro I, a Dona Maria II, e que isso já é um projeto anterior à independência do Brasil. Você estudando as cartas que ele troca com o pai, troca com o irmão, o Dom Miguel, ainda antes da independência, então, logo depois da partida da família real portuguesa de volta para Portugal, da partida da corte que está no Brasil para Portugal, você já vê uma troca de correspondência entre ele e o irmão, comentando essa questão do casamento entre tio e sobrinha. Então, essa história de que ele só se casou ou só concordou em abdicar do trono se o irmão casasse com a filha e os dois reinassem em Portugal, isso é balela. Isso você, pela documentação do arquivo, você já vê que isso não é verdade, que havia esse acordo, esse tratamento entre eles, enfim, fugiu a palavra, mas esse pré-acordo entre eles já muito antes do Brasil ser independente. A questão que sempre me surpreendeu era como é que alguém podia desrenunciar um trono. A figura jurídica da desrenúncia não existe. E também o Tarquínio passava largo disso, vários que escreviam sobre a renúncia do Dom Pedro ao trono de Portugal não entravam nas minúcias que só a documentação primária do Museu Imperial, do arquivo do Museu Imperial, traz, que era a tal da renúncia condicionante. Então, para a renúncia ter efeito, havia várias cláusulas que ele tinha imposto, isso ninguém comenta, onde elas não foram cumpridas. Então ele se sentia no direito de desrenunciar ao trono, porque as cláusulas iniciais que ele tinha pedido para o irmão, ele não cumpriu. A outra questão, que foi uma figura que emergiu dessa documentação, isso que é engraçado, às vezes você está procurando alguma coisa, você acaba achando outra, acaba se encantando com aquela, e você tem que falar, não, você agora não, vamos primeiro nesse daqui, depois a gente volta para aí. Que é a irmã dele, a Isabel Maria, que foi regente de Portugal. O Dom João VI morre em 1826. Após a morte do Dom João VI, o Dom Pedro é praticamente reconhecido, pelo menos no início, como o herdeiro natural ao trono. Havia uma regente, que era a irmã do Dom Pedro, filha do Dom João VI, a Isabel Maria, que assume até ver o que o irmão aqui no Brasil decide fazer. Essa Isabel Maria, até então, dizia-se que após a chegada do Dom Miguel a Portugal, do irmão deles, para assumir como regente, ela havia automaticamente se passado para o lado do irmão. E isso, a documentação aí mostra que não é bem verdade, mas eu estou me antecipando. Essa mulher, ela emerge nas cartas que ela escreve para o Dom Pedro, que estão aí no arquivo, de uma maneira que eu não suspeitava. Ela é uma mulher forte, ela é uma mulher decidida, ela tem uma missão, ela se encarrega da questão da regência, ela se encarrega de quando o irmão faz essa renúncia condicionada e cede e dá para Portugal uma constituição, fazer essa constituição valer, organizar o país, etc., e ela briga com o irmão várias vezes, em cima da própria carta constitucional que o irmão tinha dado. Então, tem cartas dela, por exemplo, o Dom Pedro fala para ela que ela tem que deixar regência para o Dom Miguel. Aí ela responde que não vai deixar nada, porque o irmão não tem idade para assumir o trono de acordo com a Constituição que o próprio Dom Pedro tinha dado. Então, ela culpa o irmão que deu a Constituição de querer rasgar a própria Constituição. Então é divertido eles ficam sem se falar uma época, é bem interessante essas batidas de frente entre os dois. Coisa que você não consegue imaginar muito bem, é mais uma das mulheres que foge completamente da regra da mulher completamente obediente, servil, e sim senhor, não senhor, só sim senhor, né, do século XIX. E essa regente, que até então, quando o Dom Miguel chega, primeiro assume a regência e depois é feito rei de Portugal,
Então, tirada do poder a rainha Dona Maria II, e aí assume ele como Dom Miguel I. Achava-se que, até então, que a Isabel Maria havia ficado completamente do lado do Dom Miguel. E pelas cartas que estão aí no Museu Imperial e que eu trago no meu livro sobre o Dom Pedro I, muita coisa em Portugal foi revista, porque essas cartas mostram que ela era uma virtual prisioneira do irmão, não só ela, mas a outra infanta também, e que ela, uma das cartas que eu reproduzo no livro, ela pede para o irmão intervir e ir para Portugal e lutar contra o Dom Miguel. Então, quer dizer, muita coisa da historiografia, isso eu sinto pela quantidade de pessoas, não só sinto pela quantidade de estudantes, principalmente mulheres, que estão escrevendo sobre ela dentro das universidades em Portugal, que me procuram por causa do livro, que o Dom Pedro ele foi publicado também em Portugal sob o nome de Dom Pedro IV. Isso causou um impacto nessas mulheres que estudam esse período. Então elas acharam uma figura que até então era tratada de outra maneira pela historiografia portuguesa. Isso foi uma surpresa bem interessante que eu já tinha percebido pelos livros mais antigos portugueses que eu consultei, que falavam dessa guerra entre os dois irmãos. O que mais que eu posso falar? E tem umas questões engraçadas, por exemplo, tem uma infanta que a Ana de Jesus Maria, que era uma irmã do Dom Pedro, que também vai com a corte para Portugal, junto com a Isabel Maria e as outras pessoas da corte, o pai, a mãe, e ela engravida antes de se casar com o Marquês de Loulé. E tem várias cartas dela para o Dom Pedro, onde ele não mostra nenhum estranhamento dela ter engravidado antes de casar. Isso que eu achei engraçado, ele tratava meio que igual, entendeu? Tipo, ele não era totalmente certinho, então ele não também cobrava que a irmã fosse. A única coisa que ele acha ruim é que ela era uma infanta de Portugal, né? Ela era era da realeza. Então a única coisa que ele chia um pouco é o fato dela ter se casado com um nobre e não alguém da realeza. Mas ele aceita completamente o que aconteceu depois e chama eles até vêm para o Brasil, já quase no final, eles mal chegam, ele abdica e volta com eles para Portugal. Eu acho que de maneira geral era isso, Alessandra, que eu pelo menos anotei aqui. Tem algum questionamento? Então, Paulo, eu fiquei pensando enquanto você falava, porque além dos documentos e dessa correspondência que integra o arquivo da Casa Imperial do Brasil, a gente tem um outro documento muito importante, né, que, na verdade, ele foi uma doação do Senado Federal para o Museu Imperial, que é a Carta de Abdicação, né? Então, eu e Neibe, por exemplo, quando trabalhávamos juntas, nós sempre conversávamos sobre a importância desse documento, né, a Carta de Abdicação de Dom Pedro I, de 7 de abril de 1831, que é um documento que se resume Sim. em pouquíssimas linhas, né, mas que mudou significativamente tanto a história do Brasil quanto a história de Portugal. Será que você poderia falar um pouquinho para a gente, assim, sobre esse papel de Dom Pedro I enquanto um grande estrategista, né, de forma a conseguir manter, né, os tronos tanto de Portugal quanto do Brasil nas mãos da dinastia Bragança. Isso daí é uma coisa que é pouca. Eu estou tentando achar, eu achava que eu tinha aqui, mas eu achei outra coisa, por exemplo, que essa aqui é uma cartinha super triste, que também está com vocês aí, que é a cartinha do Dom Pedro I aqui, né? Ele está aqui pequenininho. E essa aqui é a cartinha dele para o pai quando ele descobre que o pai foi embora do Brasil, sem se despedir dele, né? Na verdade, ainda ele estava no Brasil, ele estava ancorado na Baía de Guanabara, preparando tudo para partir, mas ele parte sem se despedir do filho. E não por maldade, nada por isso, mas provavelmente ele estava com o coração, tipo, eu acho que ele não ia resistir, na verdade. Então essa cartinha está aí no Museu Imperial e que é muito triste, que ele não consegue terminar de escrever a carta,
Aí tem aí tem uma outra carta que ele manda junto, falando, eu não consegui terminar a carta. E aí ele pede um bocadinho de cabelo pro pai, quando... nossa, é assim, é o tipo da documentação que só... é o tipo da coisa que só a documentação primária é que nos aproxima desse tipo de pessoa. Agora, quanto à questão da abdicação do Dom Pedro, a gente tem uma questão que a gente não pensa muito. A outra coisa que também está no Museu Imperial, que são essas cartas aqui. Tá vendo essa carta aqui em formato de triângulo? São cartas da época do Dom Pedro dentro da maçonaria. Ele assinava como irmão Guatimozin, tá aqui a assinatura. Então, são várias coisas, mas enfim, a carta da abdicação, quando a gente pensa que a família de Bragança, eles deixaram, como a doutora Maria de Jesus Monge, da Fundação da Casa de Bragança diz, a família de Bragança deixou de ser um dos mais ricos duques do mundo, né, uma das mais ricas casas ducais do mundo, para se transformar uma das mais pobres casas reais da Europa. Mas dentro dessa ideia da casa de Bragança, de duques que viram reis, você tem um projeto dinástico. E esse projeto dinástico, ele bem ou mal, amparado pelo Dom João VI e sustentado pelo Dom Pedro, mantém a casa de Bragança reinando em dois países simultaneamente, no Brasil e em Portugal, até a virada quase do século XIX para o século XX. Em Portugal chega-se ao século XX. Então, essa questão da abdicação do Pedro, que a carta está com vocês, como você bem lembrou, ele abdica porque, entre outras coisas, você tem toda uma problemática envolvendo política, a questão do trono de Portugal usurpado pelo Dom Miguel. Se tiver português aí, eles vão falar que ele não usurpou nada, tem uma briga até hoje por causa disso, alguns portugueses. Então, havia outras questões envolvendo a figura do Dom Pedro. E uma das que mais pegava era que ele dizia que o filho dele, pelo menos ninguém ia poder culpar de ser português. O Dom Pedro II era nascido no Brasil, estava sendo criado no Brasil, então não se questionaria a fidelidade do filho. E aí, devido às manifestações políticas, tem toda uma questão do recrudescimento dele em relação à Constituição, da briga pelo federalismo, que vai ser a mesma briga pelo federalismo que o Dom Pedro II vai enfrentar no final do reinado. É uma coisa das elites locais que estão sempre tentando aumentar os seus poderes nas suas regiões administrativas, vai acabar levando à abdicação do Dom Pedro em 7 de abril de 1831, quando ele então faz essa carta, que é uma coisa super sucinta, né, não é toda... Depois ele escreve a bordo do navio uma carta aberta para os amigos, e aí já lá da Europa, antes de ele chegar na França, ele vai começar a montar assim um discurso de que ele foi perseguido no Brasil. Então ele começa a criar também essa imagem do herói constitucional mal compreendido na América, que está voltando para a Europa para reconquistar o trono da filha e devolver a Constituição, lutar contra o absolutismo do irmão e tal. Então é isso que é engraçado. Ao mesmo tempo que a gente tem que mergulhar na fonte primária e achar a humanidade deles, a gente também tem que ficar esperto para não mergulhar demais e acreditar em tudo que eles dizem. Que é o que a Ângela fala dos feitiços, do feitiço, né, da teia, né, da documentação primária, que você acaba... Ângela Alonso, ela tem um texto sobre isso, e às vezes a gente acaba se encantando com o personagem e não vê que esse personagem também tem as suas segunda, terceiras e quartas intenções, né? Como brincadeira, eu uso
uma carta que eu achei lá em Nova York, que o Dom Pedro fala para a Marquesa de Santos que ele nunca mais namorou a ninguém desde que deu a sua palavra de honra. O cara que foi amante da irmã da amante fala para a amante que nunca mais namorou ninguém desde que deu a palavra de honra para ela. Né? Ninguém, não dá para acreditar piamente 100% em tudo que é dito. Então, porque a gente sabe também. Desculpa, a gente sabe também que nessas correspondências, né, tem toda uma construção de si, né? Exatamente. Então, é essa coisa. Como o diário do Dom Pedro II. Como o diário do Dom Pedro seu pescoço II, dele, né? É uma escrita de si, ali está permeada por uma autoconstrução que é inevitável, né? Todo sujeito histórico, todo agente social faz isso, e aí é o nosso papel, enquanto pesquisador, escovar a fonte a contrapelo. Né? Exatamente. E fazer esse cotejamento, né, esse cruzamento com outras fontes e buscar, então, as respostas para as nossas problemáticas. Não é só as fontes, você tem essa primeira construção de si por meio da fonte primária. Depois você tem a construção feita pelos outros a respeito da personagem. Então, claro, se você vai ler a biografia do... Por exemplo, se você ler as anotações do conselheiro Vasconcelos Drummond em cima da sua biografia, ele era inimigo político do Dom Pedro. E ele era aliado do José Bonifácio. Então, quer dizer, só a construção que ele já faz, você também tem que olhar com quem que ele se dava. E qual era a relação dele com a pessoa que ele está basicamente atacando na biografia. A Maria Graham, a mesma coisa. Ela pouca coisa vai falar de positivo em cima do Dom Pedro. Ela vai falar sempre a respeito da amiga dela, que era a Leopoldina. Então, você também, mesmo você pega esses outros personagens que gravitavam ao redor daquele personagem que você está biografando, você também tem que tomar cuidado com a construção que eles estão fazendo. E qual o motivo político, muitas vezes, que levou àquele tipo de construção. E isso eu vejo que às vezes não acontece isso na... Eu vi a Fátima falando, mas sumiu. Aqui, eu vou ler para você, Paulo. A Fátima está falando o seguinte: Dom Pedro I reconheceu a importância dessa correspondência ao pedir que ela fosse entregue a Dom Pedro II. Nas palavras, ele, aí abre aspas, importante para conhecimento da história de Portugal e do Brasil. Fecha aspas. Esse cuidado que Dom Pedro I teve, inclusive, com a formação e a educação dos filhos, né, e particularmente de Dom Pedro II, que seria o seu sucessor. É que você vê isso muito claramente na preocupação dele com a questão da educação, quando você vê ele educando o filho pelas próprias cartas que ele escrevia para o filho no exílio, porque lá você está vendo o carinho do pai, mas ao mesmo tempo você está instruindo uma criança de 6 anos sobre Constituição e explicando a questão dos relacionamentos políticos entre partidos no Brasil. Quer dizer, para uma criança de 6 anos é pesado. Né? Quantas vezes o Dom Pedro não deve ter relido depois de mais velho essas cartas que o pai deixou para ele na infância? Para entender algumas coisas que realmente estavam acontecendo no Brasil naquele período. Então, a instrução do Dom Pedro II também se faz por meio dessas cartas do exílio. Paulo, e aí, emendando com essa sua colocação, eu queria te fazer 2 perguntas, né? Primeiro, como você percebe, né, e sente que as suas pesquisas a respeito de Dom Pedro I, e particularmente a partir da publicação da biografia que você escreveu dele, ajudam a desconstruir essa ideia estereotipada, caricata, né, que muitas vezes mesmo, né, com recorrência, é veiculada a respeito da figura de Dom Pedro II, particularmente aqui no Brasil. A gente sabe que em Portugal, pelo que eu posso perceber, eles têm uma visão, eu diria, mais respeitosa em relação a esse sujeito histórico. No Brasil, eu não sei se por conta de uma antiga minissérie veiculada em rede nacional, enfim, a gente sente muito isso, e eu queria saber, então, repetindo, como as suas pesquisas, na sua opinião, ajudaram a desconstruir esse Dom Pedro I caricato, e segundo,
queria que você falasse um pouquinho sobre um ponto que você aprofundou na sua biografia de Pedro II, que é a relação do filho com o pai, né? A busca da memória paterna. Então, assim, qual o impacto que Dom Pedro I pode ter tido sobre Dom Pedro II, que teria levado a esse anseio por parte de Pedro II pela busca da memória paterna? Bom, a primeira parte é mais complicada. A gente escreve, a gente tenta tomar cuidado, mas assim, a interpretação vai de cada um. Então, por mais que eu tente tomar cuidado e retratar exatamente aquilo que eu estou vendo na documentação, o fato histórico, às vezes essa construção negativa, que começa lá na República, no começo da República, na biografia da Domitila, por exemplo, eu trago um recorte de jornal onde eu mostro que essas cartas do Dom Pedro para a Marquesa de Santos, elas são usadas politicamente já no início, lá em 1896, quando a última filha do Dom Pedro morre no Brasil, a Condessa de Iguaçu, filha do Dom Pedro com a Marquesa de Santos. Logo em seguida, os republicanos publicam um conjunto de cartas que pertencia a ela e que é um panfleto republicano. Claramente, você lendo esse panfleto, esse livrinho, esse folheto, você percebe pela introdução, que provavelmente foi escrito pelo Júlio Ribeiro, a motivação política que levou àquela publicação, que era a tentativa de mostrar que a República era moralmente superior a, como se algum sistema de governo fosse, que a República fosse moralmente superior à monarquia. Então eles queriam provar a imoralidade da monarquia com a publicação dessas cartas entre o Dom Pedro e a Marquesa de Santos. Então você já tem isso eu estou falando 1896, sai essas primeiras cartas. Você tem mais de 100 anos aí com publicações, principalmente em cima dessas cartas, reproduzindo essas cartas. Depois vai vir o Alberto Rangel, que também não tentou denegrir a imagem dele, mas essa questão deles como amante, isso ajuda muito a mexer com o imaginário popular, e aí você vai ter o Paulo Setúbal como ficcionista disso, e todas as produções audiovisuais que vão surgir ao longo do século XX, ajudando tirando a independência ou morte também, em algumas coisas, que vão ajudar, né, nesse imaginário popular do homem que não valia nada, que tinha amante, que deixava tudo em cima da imperatriz, e que não é bem verdade. A gente analisando, você vê cartas do Dom Pedro, cartas entre o Dom Pedro e o Benjamin Constant de Rebec, falando sobre a ideia do poder moderador. Quer dizer, você vê uma pessoa, o Dom Pedro, que podia não ser tão instruído quanto a Leopoldina era, mas que se esforçava bastante e não era de todo ruim. O José Bonifácio mesmo fala da questão dele com a escravidão, que ele pensava por conta própria, que ele não precisava nem influenciar nesse ponto e tal. Mas é uma construção, é um trabalho de formiguinha, porque enquanto eu vendo, eu não sei hoje em dia qual a tiragem quanto que está a tiragem do Dom Pedro, mas você tem produções maciças, né, de rede, de TV, que fazem um trabalho absurdamente contrário a isso, né? Então é muito complicado. E também existe um ranço acadêmico a respeito da monarquia. Então, que não é de bom tom você se interessar por monarquia, né? Algumas, eu estou falando algumas, não todas, mas não é de bom tom. Pelo menos aqui em São Paulo, não sei se mudou, mas São Paulo eu sempre brinquei. São Paulo sempre foi republicana desde o início. E o Rio de Janeiro ainda tem, como era a sede da monarquia, você ainda tem uma certa permeabilidade de se falar de monarquia e tudo mais. São Paulo, você tem a criação do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, justamente com a eleição do primeiro paulista
civil, que é para começar a se contrapor com a historiografia produzida pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que era totalmente monarquista. Isso eu estou falando de 1890 e... final, virada do século, 1894, 6, por aí. Então você... quer dizer, já tinha briga daquela época, hoje em dia eu sinto isso muito. Tanto que eu sou taxado de monarquista, porque eu falo sobre monarquia, como se só pessoas ligadas a determinados movimentos pudessem falar a respeito daquele determinado tema. Ou, por exemplo, talvez, não sei se... ou só monarquistas que pudessem trabalhar no Museu Imperial. Né? É meio... você fecha muito o círculo de pensamento, né? E você não vai ter pluralidade nenhuma de ideias. Então é uma tarefa muito complicada, mas eu acho que a quantidade de seguidores e pessoas que me acompanham há tantos anos mostram que alguma coisa diferente apareceu. Né? Isso nota-se muito nisso. A tua outra questão... A questão foi sobre a relação de Dom Pedro II com Dom Pedro I, que se evidencia, né, através do acervo sob a guarda do Arquivo Histórico do Museu Imperial, essa relação de efetividade, né? Você mostrou aí uma das cartas, e falasse um pouquinho dessa busca da memória paterna por parte de Dom Pedro II, né? Eu não tinha me ligado tanto nisso até ver a primeira viagem que ele faz para fora da corte. Então, quando ele vai para o sul, a primeira viagem que ele faz para a corte, eu comecei a ver as datas, eu comecei a reparar as datas. Então, a data de desembarque dele em Santa Catarina, as passagens dele por determinados lugares no Rio Grande do Sul, são muito... começou a ficar muito estranho, assim, porque você vê que o Dom Pedro I tinha passado pelos mesmos lugares na mesma época, em 1826, quando ele está levando tropas para a Guerra da Cisplatina. E aí eu comecei a perceber que talvez tivesse alguma coisa a mais aí. Aí você tem duas anotações, por menos que eu vou me lembrar agora. No diário do Dom Pedro, que ele fala... A primeira, aquela é uma lembrança do 7 de setembro, da abdicação do pai, mas isso ele já no exílio. Que ele fala que ele abdicaria como meu pai se não conseguisse levar o Brasil a uma república, mas eu acho que essa república não era bem ao sistema republicano, talvez a ideia da res pública, talvez, não sei, aí você que está estudando ele... Vamos pular essa parte. Para você. Aí, só que tem uma outra coisa que também... Aí tem várias coisas, na verdade agora estou lembrando outras coisas. Ele no Porto... querendo conhecer os lugares aonde o pai ficou, na trincheira, os lugares do cerco do porto, onde o pai esteve. Em Queluz eu acho que é a parte mais... impactante, que é quando ele já está... depois da abdicação, ele chega em Portugal, ele vai em Queluz, e ele, pelo que eu tinha entendido, ele não tinha ido em Queluz ainda das outras vezes, das outras vezes que ele esteve em Portugal. E lá em Queluz ele vai na cama que o pai morreu, ele vê o travesseiro e vê, provavelmente aquele quarto devia estar fechado desde a morte do Dom Pedro. E ele vê as manchas de sangue no travesseiro do pai. Então, quem está procurando mancha de sangue no travesseiro do pai morto, ainda está esse pai presente o tempo todo. A mãe, todo mundo me questionava, não, porque a sabedoria do Dom Pedro, essa ânsia pelas ciências, foi a mãe que deu. E a mãe, que contato que ele vai ter com a mãe? Ele nasceu em 25, dezembro de 25, a mãe morre em dezembro de 26. Ele teve com esse pai muito mais contato. Teve contato, obviamente, com a biblioteca, com a coleção, vai homenagear a mãe quando doa a parte da coleção para o Brasil. Mas esse pai foi a perda realmente sentida dessa criança que vai carregar isso ao longo da vida toda. E aí eu não vejo uma construção. Eu não vejo tanto uma construção, eu vejo um pouco mais essa questão humana do Dom Pedro. Porque você percebe no diário do Dom Pedro II que ele está construindo a imagem dele para o futuro. Aquilo tem partes assim
inegáveis quando ele começa, até mesmo no começo do diário, quando ele está falando para uma terceira pessoa, para uma segunda pessoa. Parece que tem ele faz a disjunção, né? Parece que ele se sente observado o tempo todo naquele diário. Então, ele faz uma disjunção muito clara entre o objeto e o sujeito da narrativa, né? O Dom Pedro II, no caso, no diário. Sim, né? Embora em alguns ele também se deixe revelar demais, enfim. Eu acho que há diários e diários ali entre esses 43 que já estão transcritos e foram publicados. Eu acho que o que ele mais se deixa são naquelas cartas longuíssimas que ele vai trocando com a Barral, e aí realmente com a Barral eu acho que não tinha muito, era ele e ele mesmo. Ela sabia quem ele era, ele não podia se passar por somente a face da majestade, né? A Barral conhecia ele como humano, a parte humana dele. Efetivamente, tanto que ela dá puxa de orelha e tal, ela trata ele como uma relação de alguém que realmente conhece aquele outro ser humano. E nessa realmente ele se deixa mais mostrar e tal. E também nas preocupações a respeito do Brasil e enfim, né, algumas comparações que às vezes ele... Mas o foco não é o Dom Pedro II. Vamos voltar para Dom Pedro I. Então, Paulo, só para a gente ir fechando, para também abrir para as perguntas dos espectadores. Então, assim, o título da tua palestra foi Surpresas e Descobertas, o Público e o Privado no Arquivo Histórico do Museu Imperial, só para a gente amarrar. A gente sabe que esse arquivo que está depositado no Museu Imperial, que é o arquivo da Casa Imperial do Brasil, só para quem não conhece, tá? Que é a documentação de caráter privado da família real de Portugal Imperial do Brasil, que era o arquivo que Dom Pedro II herdou, né, por um lado, mas que também fomentou e ao qual ele... E há acréscimos. Acrescentou muitos documentos, enfim, deliberadamente trabalhou para que esse arquivo fosse constituído. Então, mas é uma documentação eminentemente de caráter privado, ou seja, é isso que a gente está falando, são correspondências, são diários, né? Então, como você diria, para fechar a sua fala, a respeito da importância dessa documentação de caráter privado em oposição, ou não exatamente oposição, mas em complementação às fontes produzidas oficialmente ou de caráter público para a produção do conhecimento histórico? Como você avalia essa importância? Olha, como eu falei, por exemplo, você pegar várias cartas da regente de Portugal, que são cartas diretamente para o irmão, você já muda uma parte da história de Portugal, com alguns elementos que você tem aí. Outros, por sua vez, outros comprovam, mas isso aí a gente pula. Vamos falar. Tem certas coisas que ainda estão sendo pesquisadas, enfim. Mas eu acho assim que a produção oficial ela tem a sua validade, obviamente, mas eu ainda prefiro essa documentação de caráter mais íntimo, onde muitas vezes você vê as ideias nascendo. É o início de muita coisa que vai virar. Então, quando você pega, por exemplo, a documentação do apostolado, mas isso está em outro lugar. Mas, enfim, o apostolado era uma sociedade secreta, enfim, que o Dom Pedro tinha se metido, e você vai ver muitas ideias que são discutidas desse apostolado serem levadas para discussão dentro da Assembleia Constituinte do Brasil, aquela que o Dom Pedro vai fechar depois. É interessante você ver essa produção dessas ideias nascendo. E isso, o arquivo particular, ele é uma delícia de ver, porque você vê, inclusive, as possibilidades que podiam ter tido e não houveram. Claro que tomando muito cuidado com as análises e também não jogando aquela coisa do homem do século XXI em cima do pensamento da época, né? Essa aproximação tem que ser cuidadosa, não pode ser, de qualquer maneira, atabalhoada.
Então, para mim, ainda... Eu quero viver mais 50 anos para continuar pesquisando tudo que ainda falta. Paulo, eu queria te fazer mais uma pergunta. A gente focou muito aqui, né, as perguntas e a sua fala na questão do acervo sob a guarda do arquivo histórico, mas a gente sabe que você pesquisou também na biblioteca e na museologia. Você poderia nos falar rapidamente o que o acervo do Museu Imperial sob a guarda desses setores te contou? Olha, que tem gente maravilhosa em todos esses lugares. A Cláudia e a equipe dela lá que me ajudaram muito lá com Dom Pedro I, Dom Pedro II também. Porque tem coisas que só tem aí. Como acaba sendo quase uma referência de muitas dessas personagens, então a hemeroteca, a parte de livros sobre o Dom Pedro, escritos na época dele, que estão aí em guarda da biblioteca, são peças, muitas vezes, que só vai ter aí para consultar. Não vai ser uma coisa muito fácil de encontrar em alguns lugares. A Ana Luísa, a Aline, toda a equipe da museologia, sempre apareceu alguma coisa muito legal, muito diferente, desde a corneta de surdez do Conde D até o chale da Marquesa de Santos, o penhoar da Condessa de Iguaçu, nada disso. O chale eu acho que está na Domitila. Mas isso também aproxima, né? Na hora que você vê esses objetos que foram dessas pessoas, você acaba humanizando mais aí o personagem. E a produção iconográfica do período, como que era feita, as peças, as tabaqueiras, as telas, as gravuras, isso tudo revelam também várias coisas, né? Eu lembro de uma Leopoldina, eu acho que é uma Leopoldina, uma tabaqueira da Leopoldina que a gente discutiu horas, eu e a Ana Luísa, porque ela está com provavelmente a única imagem da Leopoldina como rainha de Portugal. Ela está com as condecorações portuguesas e não brasileiras. Então, as peças também são uma coisa muito interessante de se pesquisar. Uhum. Paulo, eu estou lendo aqui uma mensagem da Fátima Argon, que trabalhou com a Neibe Costa lá no Arquivo Histórico, né, as duas, por quase 4 décadas. Que me ajudou muito então, lá no Dom Pedro II. A gente pode afirmar, sem medo de errar, que as duas são as pessoas que mais conhecem aquele arquivo histórico e essa documentação. E Fátima está me lembrando aqui de falar que em 1998... né, sob a organização justamente da equipe do Arquivo Histórico, foi publicado o CD-ROM Dom Pedro I, né, que é um catálogo que teve a finalidade de divulgar, né, essa documentação relativa a Dom Pedro I e, por extensão, ao primeiro reinado, né, então, infelizmente... Isso tem que ser disponibilizado. Exatamente, infelizmente, esse CD... eu tenho ele todo copiado, eu tenho o PDF inteiro dele copiado no meu computador, porque ele me ajuda até hoje a achar algumas coisas. É um trabalho de fôlego, de fôlego que a equipe do Arquivo Histórico fez à época, né? Um material, quer dizer, um catálogo, uma fonte de pesquisa riquíssima, mas que foi acrescido de inúmeros outros documentos quando nós desenvolvemos o projeto Memória do Mundo, né? Sim. Neibe, à época, que coordenou esse projeto Memória do Mundo, das viagens, e ela foi, nós anotamos, conforme nós íamos localizando daquela história de que o inventário sumário não permite recuperar, mas a leitura aprofundada permitia, a gente foi acrescentando. Então, sem sombra de dúvida, esse catálogo mereceria uma reedição, revista e ampliada, né? E até num outro suporte, porque, infelizmente, tanto o CD de Dom Pedro I, quanto o CD de Dom Pedro II, em muitas máquinas eles nem abrem mais, né? Sim, além de estarem esse computador que eu estou falando com você, eu comprei, ele não tem a mídia mais. Hoje os computadores, os mais novos, não tem mais para colocar CD.
mas, sem dúvida, é um trabalho de referência, esse Sim, catálogo que foi sim. produzido lá em 98. Tanto que E, ele Paulo, está referenciado nos dois, pelo nos menos no dois. Dom Pedro tá, e na Leopoldina também. Isso. Paula, assim, eu vou te passar a minha última pergunta do que eu tinha pensado em conversar com você, e aí a gente vai abrir para as questões do público, tá? Já estamos com quase 1 hora de live, e é assim, quando a conversa é boa, passa rápido, a gente nem sente. Então, assim, para fechar de minha parte, eu entendo que você faz um trabalho importantíssimo, um trabalho maravilhoso de popularização da história, né, de popularização do conhecimento histórico, né? E aí eu queria te perguntar como você vê essa aproximação entre a história e a literatura. Eu acho que é importantíssimo para você sensibilizar as pessoas que não têm tanto conhecimento da nossa história, ou tiveram um conhecimento superficial na escola. Então, por meio dessa escrita dessa história, de maneira literária e não acadêmica, você consegue aproximar o público para isso. Então, quer dizer, é a questão da divulgação, né? E eu acho que quanto mais gente fizer isso de maneira séria, ou pautada pela documentação, eu acho que o Brasil, como nação, tem a ganhar, porque fica aquela coisa de você ver que você tem uma história e que muitas vezes essa história foi passada de maneira negativa para você, ao longo de várias construções que nós tivemos de vários períodos da nossa história. Então, esse resgate eu acho importantíssimo para a gente ver que ninguém aqui é vira-lata, que a gente tem uma história e dá para se orgulhar algumas vezes dela. E também lembrando, obviamente, que ao, ao humanizarmos esses personagens, ao assumirmos que eles são humanos, então eles têm falhas de caráter, falhas de qualquer ser humano, a gente não pode pegar determinadas falhas que aconteceram em determinados momentos dele e amplificar isso como se isso tudo fosse o resumo da vida deles. Do mesmo jeito que se alguém olhar com uma lupa de aumento para algum momento da nossa história e fizer isso, também vai reduzir a gente a essa falha. Então a gente também tem que aprender a olhar esses personagens. Eu acho que isso dá para fazer de maneira, dessa maneira de escrever biografia e ver todos os pontos fracos, os fortes e puxar ele para nós. Eles nasceram em determinadas posições, eles não chegaram lá, até alguns chegaram, mas a grande maioria não. Mas quando a gente tira eles do pedestal, a gente vê que eles são humanos como a gente para de tentar achar alguém que vai ser um grande responsável por todo mundo, né? Porque cada um é responsável pelos seus próprios atos, pelas suas próprias ações. E aí a gente pode entrar até mesmo em questão de votos, escolhas de presidentes, representantes estaduais, federais, municipais, que isso acabe a gente. Né? Então, eu acho que faz parte essa desconstrução dessas personagens de maneira ética, vamos dizer assim, para ver que todo mundo é humano, todo mundo tem falha, todo mundo tem erro e que ninguém é 100% super-herói. Então, acho que E vale eu acho que, essa assim, reflexão. acrescentando uma reflexão a isso que você está dizendo, e também é para que a gente entenda que essa foi uma das possibilidades, né, dentro de um processo histórico. Haveria outras, né? No momento da nossa independência, por exemplo, nós já poderíamos termos nos tornado uma república, né? Mas essa foi o inexorável do processo histórico que nós não podemos mudar mais. Sim, Então, a gente pode. entender os porquês, né, e fazer uma reflexão crítica, né, a respeito desses processos históricos e também dos contextos. E eu acho que, particularmente agora, com esse retorno da biografia, né, o retorno da nova história política, porque durante muito tempo a história política, né, que era voltada para esses grandes personagens da história, por estar muito ligada a uma história militar, uma história de reis, uma história factual,
realmente ela perdeu o seu espaço em relação à produção do conhecimento historiográfico, e agora, mais recentemente, a partir da década de 80, a gente tem esse retorno do político, né? Mas a partir de outras questões. E o retorno do biográfico, inclusive, mas aí eu acho que daí a importância também do seu trabalho, porque não é aquele biográfico laudatório, né? Sim, é aquele biografia, não é a geografia, não é a geografia, exatamente. Então é que fica aquela coisa, não pode falar disso, não pode falar daquilo. E aí a gente vai falar só do que ele acertou. Exatamente, a gente não está construindo como é que a gente vai aprender com o erro? A gente não está construindo história de santos. Na verdade, eu penso muito, eu que estudo Pedro II, eu penso muito a possibilidade de estudar a trajetória de um sujeito histórico, que por si só já tem, por ter sido imperador, né, por si só deteve muito poder, né? Então, estudar a sua história de vida dissociado de poder, das questões relativas ao poder seria impossível, mas eu vejo também essa biografia como uma possibilidade da gente pensar questões mais amplas, né, inerentes ao nosso processo histórico, né? E aí eu acho que você consegue trazer isso para os seus livros e com muito mérito à medida que você consegue escrever isso de uma forma acessível para muitas pessoas, né? Que não fique só encastelado para alguns, mas que dando amplo acesso a esse conhecimento histórico. Então, Paulo... né, nesse meu lado, como escritor, uma das coisas que eu me cobro é ouvir o leitor. Uhum. E pensar para quem eu estou falando, né? E tentar, da melhor maneira possível, fazer chegar a informação. Às vezes chega distorcida de qualquer maneira, porque a gente não tem mas como. aí não tem jeito, né? Porque sempre pode haver ruído entre o e tu quer falar do emissor e o receptor, né? Exatamente. Mas, Paulo, assim, a gente vai abrir para as perguntas, eu não sei se o João Pedro está ajudando lá no chat, vai colocar algumas questões, as pessoas podem perguntar. Eu quero reiterar aqui os agradecimentos em nome de toda a equipe do Museu Imperial pela sua disponibilidade, tá bom? Te dar uma boa notícia, que uma demanda sua e também de vários outros pesquisadores foi respondida. As transcrições de todos os diários de Dom Pedro II voltaram para o site do Museu Imperial, né? Elas tinham se perdido, não foi nada... na mudança na migração das informações, não foi nada pensado por nós. No processo de migração, a informação se perdeu, e, sobretudo, nesse momento de isolamento social, né, de pesquisa à distância, não estamos podendo atender aos pesquisadores presencialmente. Assim, então, ninguém mais vai falar que a CIS, que o Dom Pedro conheceu a CIS, falou da CIS, uma beleza. Então, só para esclarecer, as transcrições dos diários, elas integram o CD-ROM Dom Pedro II, né, Diário do Imperador Dom Pedro II, 1840-1891, que foi organizado pela Begonha Bediaga e publicado pelo Museu Imperial em 1999. Esse CD-ROM, ele traz não só as transcrições, mas as digitalizações dos originais, né, uma série de imagens, notas explicativas, e o que a gente está disponibilizando no site desde ontem, né, e vai ficar lá no site, são as transcrições, as que compuseram o CD-ROM organizado pela Begonha Bediaga. E também, desde ontem, estão disponíveis todos os PDFs de todas as edições do Anuário do Museu Imperial, desde 1940, né, que foi a primeira edição do ano de criação do Museu Imperial, até a edição atual, que é essa aqui, Anuário do Museu Imperial Nova Fase, que foi lançada agora recentemente. Né? Então, todas as edições estão em arquivo PDF lá no site do Museu Imperial, e eu queria aproveitar para comunicar que a chamada para a submissão de artigos para a próxima edição do Anuário do Museu Imperial está aberta até o próximo dia 30 de outubro. Né? Então, o e-mail, eu não sei se o João vai colocar aí na tela, mas
Lá no site do Museu Imperial tem todas as informações, inclusive as regras para os autores, e o e-mail para o envio dos trabalhos é anuariodomuseuimperial@gmail.com. Paulo, então vamos ver aqui se tem as perguntas. Eu estou vendo só comentários aqui, várias pessoas Eu também. Eu vi um perdido parabenizando. aqui que queria saber se. Pede para ele falar. Então, esse daí da Tereza Cristina é uma tristeza. A Tereza Cristina, eu queria tanto saber mais sobre ela, mas para isso eu acho que teria que mergulhar Sim. mais no Grão-Pará, porque, olha, eu lia o diário dela, é triste, assim, não dá para tirar nada, assim. A Eveline. A Eveline é uma pesquisadora, professora da UERJ, que pesquisa a trajetória da Imperatriz Teresa Cristina e a relação também da Teresa Cristina com o campo da arqueologia, e eu acho que talvez a Eveline, muito em Eveline, breve... onde você tem que procurar essa questão da arqueologia, é aquele tipo de coisa que eu vou deixar ela louca agora. E que eu tropecei isso no Arquivo Nacional, e eu quero ver ela conseguir achar isso no Arquivo Nacional. Pesquisando sobre o Dom Pedro lá no Arquivo Nacional, eu queria dar uma olhada nos benditos livros da Mordomia do Paço. E aí, e aí ele tá, assim, desde que basicamente eles foram lá para o Arquivo Nacional, não teve quase pesquisador que olhou aquilo, pelo menos da época do Dom Pedro II. Então tinha coisa do Dom Pedro II misturado junto com livros da mordomia da época do Dom Pedro I. E aí um que eu abri, eu devia ter anotado isso, agora vai ficar enlouquecida. Era a herança que ela estava recebendo da Itália para ser reinvestido em escavações arqueológicas lá na Itália. Estava no livro da Mordomia do Paço isso. Mas de que época, de que data, qual o número, eu não tenho a menor ideia, porque chegou errado para mim. Não era aquele livro que eu pedi. Uhum. Eu nem pensava em fazer segundo reinado na época. É o tipo da coisa que você comenta só para deixar a pessoa enlouquecida. A Eveline tem realizado as suas pesquisas conosco também, e eu acho que muito em breve ela nos trará um estudo importante sobre a Imperatriz Teresa Cristina, que merece esse estudo, né? Não é a Imperatriz silenciosa, é a Imperatriz silenciada, e alguém precisa dar fala a essa mulher, né? Então, Paulo, é isso. Peraí, apareceu lá. Existe correspondência da Dona Maria II com Dom Pedro II. Quer responder? Eu estou pesquisando exatamente isso. Existe sim. Até a morte dela, eles têm. É um material que eu ainda estou analisando e transcrevendo, tanto sobre a correspondência dela com o Dom Pedro II, quanto a correspondência do Dom Fernando com o Dom Pedro II. E vai sair, inclusive, na entrada de um catálogo que está para sair lá do Museu Nacional da Ajuda, que eu fiz a entrada para eles de um quadro do Krummholtz, do Dom Pedro II, que está lá. E aí eu achei a indicação do pintor para o Dom Pedro II, Dom Fernando apresentando. Então, todo esse intercâmbio de artistas, de cultura, de informações, você percebe por essa correspondência entre eles. E a Maria II também. Mas eu não posso falar mais disso. Então é isso, Paulo. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer essa conversa, muito agradável. Tenho certeza que todos gostaram muito. E espero que continuemos aí nessa parceria. Né? Sim, sem dúvida. Eu quero claro. aproveitar, convidar todos os espectadores para continuarem acompanhando a programação da 14ª Primavera dos Museus, né, a programação do Museu Imperial, especialmente. Teremos lives ainda amanhã, quinta e sexta, sempre nesse horário das 16 horas, né? No que concerne à área de pesquisa, especificamente, o professor Leandro
Garcia receberá o historiador, professor da USP, Rodrigo Goiana Soares, para nos falar o que o acervo do Museu Imperial contou para ele a respeito da Guerra do Paraguai, né? Então, nós esperamos que todos também possam acompanhar as próximas lives aqui no canal do Museu Imperial. Paulo, muito obrigada a todos que aceitaram o nosso convite, participaram aqui conosco, muito obrigada a toda a equipe do Museu Imperial. Eu quero destacar aqui o apoio que recebemos da coordenação técnica, da nossa coordenadora Cláudia Costa, para a realização desse evento, do setor de promoção, da colega Isabela Verleum e da colega Renata Ferreira, especialmente, muito especialmente, mil obrigadas a João Pedro Abdu, né, que é estagiário do núcleo de imprensa, mas que tem sido assim, o nosso braço direito, não só na divulgação dos eventos, na preparação das peças de divulgação e na realização das lives, aos colegas do setor de informática, o Matheus e o Guilherme, né, o Guilherme que está hoje dando suporte técnico a essa live, muito obrigada, e particularmente agradecermos ao professor Maurício, né, Vicente Ferreira Júnior, diretor do Museu Imperial, que tem dado também o apoio aos eventos que nós temos realizado, e também não poderia deixar de esquecer, de falar do meu colega do setor de pesquisa, o professor Leandro Garcia. Então, muito obrigada a todos, a toda a equipe do Museu Imperial, muito obrigada, Paulo, um abraço aí para a Adriana, muitos parabéns pelo livro que vocês vão lançar brevemente, né, sobre contos de fadas russos, né, Está no forno já. Que já está no forno, vai ser lançado daqui a pouco, então um abraço aí para a Adriana e para você também, Paulo. Obrigado, um abraço para você, um abraço para todo mundo do museu. Morrendo de saudades que essa quarentena me deixou longe de Petrópolis esse ano. Hoje está um frio, um dia aqui também. Frio, chuvoso, terrível. Tem um russo, então está aquele dia bem propício para tomar chocolate, Petrópolis, né? Se não fosse isolamento social, essa coisa toda, mas esperamos que em breve estejamos todos juntos presencialmente, né? Sim. Obrigada por tudo, Paulo, e obrigada a todos. Obrigado a você pelo convite, obrigado a todo mundo do museu, diretor, a todo mundo.